TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando neste momento o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar ricamente a sua vida, da sua família. Hoje nós estamos aqui na cidade de Caxias do Sul para realizarmos uma entrevista com a nossa irmã Andréia da Silva, que vai compartilhar um pouquinho conosco da sua vida, todas as coisas que o Senhor já fez no seu coração e como foi essa obra maravilhosa que o Senhor nos conquista para Ele, né? Muitas vezes nós nem estamos esperando, nós só temos aquele anseio de querer Deus, de que necessitamos de alguma coisa, de que a nossa vida não está completa, que falta alguma coisa. E aí nós buscamos em coisas naturais, buscamos de várias maneiras preencher esse vazio do nosso coração e ele nunca é preenchido, né? Nós nunca nos sentimos supridos e felizes. Mas há um momento na nossa vida em que o Senhor nos proporciona ter essa experiência de termos Cristo dentro de nós, onde o Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama para fazer parte, né, do seu corpo. Então é com esse objetivo que nós estamos aqui, para entender como foi esse processo na tua vida, para entender como foi que Cristo chegou até ti. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco o que Deus fez na minha vida, ainda está fazendo. E essa introdução que tu deu foi perfeita, porque a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu sempre me senti com sede de Deus. Eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim. Mesmo quando as coisas naturais estavam tudo bem, assim, eu sempre senti o vazio. E eu sempre busquei Deus. Eu procurei em vários lugares, em outras igrejas, em centro espírita. Eu só não fui na Umbanda porque eu tinha medo. Mas eu sempre tive essa busca, assim, e eu sempre pedi para Deus que eu queria encontrar Ele. Parecia que as coisas não fechavam, que faltava alguma coisa. Sensação de faltando. Sempre uma sensação de faltando. E glórias a Deus que o Senhor me alcançou, que eu conheci a Igreja do Senhor Jesus, foi através de uma amiga minha. E foi pelo que eu vi em muito pouco tempo o que Deus fez nela. Eu vi uma transformação nela. E eu quis saber o que estava acontecendo nesse lugar. E eu entrei na Igreja do Senhor Jesus pelo aconselhamento. Porque foi por onde ela começou também. Foi pelo aconselhamento. E foi tremendo, porque cada vez que eu chegava lá, eu levava os meus problemas para minha apacentadora, e ela me apacentava, me mostrando na palavra. Então tudo aquilo, toda aquela coisa do íntimo, assim, aquela dúvida, aquilo que tu quer saber, aquele anseio, aquelas dúvidas que tu tem de por que as coisas são assim, por que as coisas são assado. Cada vez que eu ia lá, ela me respondia na palavra. E uma coisa tremenda, assim, que eu me apaixonei desde o início, foi que sempre que eu fazia uma pergunta para ela, ela nunca me respondia. Ela nunca me respondeu nada dela. Ela sempre me mostrou na palavra qual era a vontade de Deus para aquilo que eu estava perguntando para ela. E ela sempre disse, vai orar que o Senhor vai falar contigo. E é verdade. E aí, aos poucos, assim, eu fui começando a ter essa intimidade com Cristo, sabe? Esse foi o meu começo. Através da palavra que foi buscando nessa intimidade com Deus. E realmente, isso que a irmã falou é importante, que quando a gente vai falar com as pessoas, a gente nunca fale nada, eu penso isso, a minha opinião, né? Mas levar a pessoa para a palavra. A Bíblia, Jesus está dizendo isso. Porque é somente através da palavra do Senhor, né, é que Deus muda alguma coisa dentro de nós. É verdade. E quando eu cheguei nesse aconselhamento, eu era uma pessoa muito triste, ansiosa, nervosa, insegura. Eu era uma pessoa atormentada, essa é a palavra. Eu tomava remédio para dormir, Elisama.
Eu era dependente, e dependendo do dia, assim, num dia bem mal, eu tomava até 2. E aí, quando eu ia nesse aconselhamento, ela sempre me dava um material para levar para casa. E tem um material que eu tenho um amor profundo, assim, eu até me emociono, que é o CD Perdão. Aí eu fui para casa e coloquei rodar esse CD, Perdão. E aquilo entrou rasgando, sabe? Aí eu aprendi que eu precisava limpar meu coração, que eu precisava perdoar as pessoas que tinham me ofendido, que eu não era uma vítima, que eu também era uma ofensora, que eu também ofendia as pessoas. E é isso de tu limpando o teu coração vai te dando paz, sabe? Tu limpa, tu confessa pro Senhor, tu autoriza Ele a limpar o teu coração e Ele faz. É um mistério, é um milagre, sabe? Então eu sentia Deus limpando o meu coração, Deus enchendo o meu coração de paz. Aquele tormento ia embora. Eu passei a dormir. E depois que tu conhece a palavra, tu vê que todas as coisas que eu te falei, de ansiedade, de nervosismo, de insegurança, é tudo fruto de um coração cheio de amargura, né? No mundo espiritual, tudo que atrai quando tu tem um coração com essas coisas, né? Então, quando eu comecei a liberar perdão, assim, eu comecei a experimentar a paz, eu comecei a experimentar a alegria, né? Foi difícil para ti fazer uma listagem de pessoas, chegar até aquelas pessoas e consertar e pedir perdão? Como foram essas experiências? Porque às vezes as pessoas, o inimigo coloca muito medo, né? Ah, não vai acertar, a pessoa não vai te aceitar. Como que você vai perdoar se olha o que a pessoa te fez, né? Às vezes a gente ouve a mensagem sobre o perdão e vem muitas dúvidas, né? Como foi para ti essa experiência de liberar perdão e até chegar às pessoas para pedir perdão? Teve alguns que foram fáceis, mas teve outros que foi muito difícil. Que eu tive que orar mesmo, que tremia o corpo, assim, que eu sabia que era necessário, que eu precisava fazer aquilo. Eu entendi que eu precisava fazer aquilo para o Senhor poder me abençoar, poder tirar todas aquelas tranqueiras, toda aquela dor. Eu precisava, mas teve 2 assim que foi muito difícil. Mas é uma coisa muito engraçada, é difícil até tu chegar lá. Depois que tu libera o perdão, depois que o Espírito te toma, assim, que tu faz a vontade de Deus, aquilo vai embora. Então tu vê que é o mundo espiritual mesmo que se levanta, porque tu vai ser abençoada depois que tu fizer aquilo, né? É uma guerra dentro de ti, assim. E tu sente isso no teu corpo, sabe? Na tua carne, assim. Mas depois foi maravilhoso. Então, você que hoje possa estar com receios, né, com medos, já ouviu o CD Perdão, já ouviu ministrações e mensagens sobre o perdão e fica com receio, né, fica titubeando, será que eu vou, será que eu acerto ou não? Então vai acertar, né? Porque somente quando nós limpamos o nosso coração que o Senhor pode produzir a sua vontade dentro de nós e a paz voltar ao nosso coração, né? Então, como a irmã Andréia falou, no momento é uma guerra, né? Mas daí depois vem a paz do Senhor, preenche e a gente vê que é muito melhor obedecer mesmo. Sempre é melhor obedecer. E um outro material assim que foi uma bênção foi o CD Esposa e Mãe. Era esse o CD, Esposa e Mãe. Porque eu tenho um filho e as mães sabem que quando tu tem um filho, a preocupação é grande com aquele filho. É muita responsabilidade, sabe? Tu dar banho, mandar para a escola é a parte fácil. Cuidar, alimentar é a parte fácil. A questão do caráter, quando eu não tinha o Senhor, quais eram as minhas preocupações, né? A questão do caráter, que ele tivesse responsabilidade, que ele fizesse boas escolhas para a vida dele, que ele fosse uma pessoa feliz, que ele fosse uma pessoa realizada, que ele fosse próspero, mas principalmente o caráter. Porque quando eles são pequenininhos, assim, tu coordena tudo. E na época, glórias a Deus, o meu ainda era pequenininho. Hoje ele tem 15 anos. Ele vai estudar, ele vai trabalhar e tu vai ter que confiar do que está lá dentro dele.
Então tem um material que é maravilhoso. Eu comecei pelo Esposa, que ele ministrava que eu tinha que inculcar Cristo, a palavra de Cristo nele. Que era essa palavra que ia forjar o caráter nele. Que era essa palavra que ia dar base assim, para ele fazer as escolhas da vida dele. Que era isso que ia dar segurança. Né? Eu fiquei a minha vida inteira sem essa base, sim, e me fez muita falta. Todas as escolhas que eu fiz que me trouxeram sofrimento, porque eu tive que colher as escolhas que eu fiz antes de Cristo, né? Hoje também, mas antes, né? Eu tive que colher tudo o que eu escolhi fazer. Eu sofri porque aquilo não estava embasado em Cristo. E tudo que tu escolhe que não está embasado em Cristo vai dar problema, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. E essa era uma preocupação, que eu me sentia incapaz de educar o meu filho. E isso me gerava muito medo, assim, muita ansiedade. E daí eu fui ver que isso era real, porque a gente não é capaz mesmo, né? A gente não é capaz de educar um filho. É o Senhor que te capacita e se tu ministrar Cristo para o teu filho. Então, nossa, isso foi uma coisa maravilhosa para mim, porque essa coisa de tu não saber como educar e tem um material que ensina como tu educar, como tu ministrar para uma criança, ler a palavra, ensinar ele pedir perdão, mostrar para o teu filho que tu é falho. Meu filho, eu estou te pedindo perdão porque eu errei, porque eu tenho uma natureza pecaminosa dentro de mim. A mãe não é perfeita, perfeita é só Cristo, por isso que eu errei, tu me perdoa. E esse início, assim, outra coisa, eu tenho um temperamento, né, porque o senhor vai me deixar igual o dele, não me diz ele vai deixar, mas eu era muito colérica, até por ser amargurada, né, só sai coisa ruim dali, né. E eu sempre fui sargento com o João, eu sempre fui muito exigente com ele, e braba, sabe, muito braba. E ele é melancólico, então tu imagina o tamanho do estrago, né, só Cristo depois. E daí, esse material que fala de educação infantil diz que tu não pode bater no teu filho com ira. Como é que eu vou bater sem ira? Então eu tive que clamar ao Senhor e eu vejo assim que isso também foi ministrando em mim, sabe? Foi me mostrando quem estava ali dentro, quem eu era, as coisas que eu tinha que rejeitar, essa natureza, esse temperamento nojento que eu tinha que rejeitar, sabe? E foi uma bênção. Eu lembro que no início eu tinha que forçar todo o início, né? Mas que depois, assim, eu via aquilo que ele comeu, aquilo que ele recebeu, fluindo dele, né? E isso é maravilhoso. É isso que te dá segurança, assim. Porque tu largar um filho teu num mundo podre desse, né? O mundo é podre. Glórias a Deus que o Senhor está voltando, porque não tem mais como ficar aqui, né? Esse mundo é podre. Mas se Cristo está dentro do teu filho, é tudo mais fácil, né? É tudo mais fácil. E isso tudo é um investimento, eu sempre comento, né, que é um investimento a longo prazo, né? Que você vai ensinando a criança desde pequeno, todo dia, sempre a palavra, que não é algo que você vai colher logo, né? É depois que aquele filho vai entendendo a palavra. Daqui a pouco, como a irmã falou assim, as coisas que foi ensinando, foi fluindo, foi frutificando, né? Aquela semente, aquele esforço de levar a palavra, de ensinar, de todo dia ministrar a palavra do Senhor. Isso é cansativo, né? Mas depois de um tempo, aqueles que fazem isso, aqueles pais que fizeram isso, vão colher bons frutos, né? Porque a criança não vai se perder. Até porque o Senhor, Ele promete na sua palavra, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e depois de velho ela não vai se desviar dele, né? Então Deus, Ele honra a sua palavra. Então, se todo dia os pais fizerem esse esforço, não deixar os filhos sendo educados por uma televisão, por um YouTube agora, né? Ou em games, não deixar a criança fora da palavra, né? E levar Cristo todos os dias.
aquilo vai frutificar e depois ela vai querer ainda mais fluir Deus, né? Vai querer trabalhar para Deus também. E por isso que diz que ministério de manhã é um ministério mesmo, porque tu tem que te cuidar de tudo, assim. Não adianta ministrar a palavra para ele e viver outra coisa. Então, às vezes, assim, eu me vejo querendo reagir de uma maneira e pensei, né? Eu vou ter que expressar. Então, tu te nega de todas as maneiras e isso traz crescimento, sabe? Isso traz crescimento. E eu sou muito feliz, assim, eu sou muito grata no meu coração por Deus ter me alcançado, porque eu sei quem eu era, sabe? Eu sei que eu não merecia, sabe? Eu sei que eu não merecia. E eu vejo, assim, o quanto que Deus ainda tem que fazer, porque o evangelho do reino não tem como tu te fazer. Tu enxerga quem tu é, tu sabe quem tu é, e tu vê o tanto que Deus tem que fazer ainda, sabe? E glórias a Deus, assim, que a gente é muito abençoado, porque tem ministrações, tem a editora, tem todos aqueles materiais, tem culto, tem ministração, tem a escola do reino, que é uma bênção, né? Então Deus nos cerca, assim, porque Ele sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil tu lutar contra essa natureza que é só Jesus, né? Mas Deus, Ele tem esse cuidado, assim, de nos cercar de todas as maneiras. Tu só não come, porque a gente não é capaz de nada, a gente só tem que comer e se humilhar e orar, né? Tu só não come, tu só não te alimenta se tu não quiser, porque Deus, Ele tem muito amor com nós nessa parte, assim, Ele tem um cuidado, assim, de todas as maneiras, sabe? De todas as maneiras. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu preciso ser curada em muitas coisas ainda. Tem coisas que o Senhor já me iluminou e tem coisas que não é fácil, sabe? Que eu vejo fluindo de mim todos os dias. Mas eu sinto, assim, que quando eu como, quando eu me alimento, quando eu me consagro, que fica mais fácil aquilo. Quanto tempo faz que você está na casa do Senhor? Firme mesmo, 4 anos. 4 anos e meio. Começou só com aconselhamento. E eu ia algumas vezes, assim, mas não era dessa maneira. Deus não tinha me capturado ainda, sabe? Firme mesmo faz uns 4 anos e meio. Está sempre acompanhando todos os materiais, todas as mensagens? Eu preciso, Elisana. Sabe quando tu sabe que tu é doente? E eu noto que quando eu não tomo o meu remédio e a dose é cavalar, para mim, eu sinto que precisa ser cavalar. E eu sou muito abençoada porque eu trabalho na minha casa. Então lá roda o que eu quero. Eu estou em casa e eu tenho o meu trabalho junto ali. Então lá roda o que eu quiser. Então eu tenho essa condição de estar sempre me alimentando, sabe? Até nisso, assim, Deus foi maravilhoso comigo, porque eu poderia trabalhar em algum lugar que eu ficar 8 horas sem ouvir nada de Cristo, é muito mais difícil, né? Então eu sou muito privilegiada nessa parte. Eu posso me alimentar, eu consigo me alimentar, sabe? Eu tenho essa oportunidade de me alimentar. Realmente é só através do alimento, né, que nós podemos ser libertos, enfim, crescer espiritualmente, né? Eu imagino, assim, às vezes as pessoas, até eu comentava, as pessoas que não estão acompanhando as mensagens, que não ouvem muito a palavra, como que elas vão crescer em vida, né? Nós precisamos estar sempre buscando, porque às vezes você ouve uma mensagem ali, tem 20, meia hora, mas é uma frase, né? Daqueles 20 minutos, uma frase que foi uma luz, né? Foi lá no fundo, entrou aquela espada, era aquilo que eu precisava ouvir. Às vezes a gente ouve uma mensagem até grande, bastante louvor, mas de repente é uma coisa ali que estava naquele meio que trabalha no teu coração e traz aquele despertamento e a gente é liberto pelo Espírito, né? Então a gente tem que estar sempre buscando, sempre na palavra, que o Senhor, Ele vai completar essa obra nas nossas vidas. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde que nós temos ainda muito mais coisas para compartilhar. Janela do Céu.